Hairete inquirios, pantote, pantarro, pantois. Hairete, pantote, hairete inquirios. Hairete, pantote, hairete inquirios. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías. Estávamos com outro texto para falar, e quando foi me dada a oportunidade, veio veementemente esse texto ao meu coração. Isaías, capítulo de número 6. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Livro do profeta Isaías. Faz parte dos profetas biográficos e também é chamado de profeta maior, não porque o seu livro seja mais importante que os demais, por conta da quantidade de conteúdo que ele escreveu. Capítulo 6, versículo de número 1. Diz a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma atenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Querido Deus, Pai querido, é no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que nós te louvamos nesse instante e agradecemos pela leitura sacrossanta da tua palavra. Fala conosco nesta noite, segundo a multidão das tuas misericórdias. Abre a porta da palavra, e que no abrir da minha boca, o teu Espírito, Senhor, que conhece
conhece a noiva, que conhece a igreja, fale de forma poderosíssima aos nossos corações. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui novamente e quero fazer menção aqui do nome do pastor Luiz Tavares, presidente desta obra, um amigo que Deus tem nos dado há muito tempo. Eu reluto em falar com ele, ele reluta em não me responder, mas eu continuarei assim chamando a sua atenção, porque bom é estar perto do Senhor, pastor. Eu não gosto de ficar longe do Senhor. O Senhor é uma bênção nas nossas vidas, através da sua vida, Deus tem cumprido muitas coisas, promessas em minha vida. Então, a gente louva a Deus pela sua vida e na pessoa do pastor presidente, quero estender os meus agradecimentos a todos os obreiros desse ministério, que também nos recebe sempre com muito afinco e com muito respeito. Deus seja louvado pela vida dos pastores deste ministério e estendo na pessoa dos pastores a toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, voltando para a Bíblia, o texto que nós fizemos a leitura da palavra de Deus, sem sombras de dúvidas, é um dos textos mais conhecidos de todo o Antigo Testamento. Quem nunca ouviu falar acerca do profeta Isaías, um dos personagens mais famosos, mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada? E falando de Isaías, vale salientar que este profeta, ele fazia parte do Reino Sul, cuja a capital era Jerusalém. A Bíblia, no capítulo 1, ela deixa muito claro que Isaías era filho de um homem por nome Amós. Este Amós era tão importante na época que só neste livro do profeta Isaías o seu nome é mencionado cerca de 13 vezes. Este profeta que vos falo, ele era neto do rei Joás, sobrinho de Amazias e primo do rei Uzias. Dentre todos os profetas, Isaías é o único profeta, tanto os profetas biográficos quanto também os profetas não biográficos. Um profeta, o profeta mais excelente era o profeta Isaías, porque ele fazia parte da cúpula real. Isaías só não foi rei porque o seu pai Amós foi o segundo filho do rei Joás. Se seu pai tivesse sido o primogênito do rei Joás, Isaías seria rei em Judá. Mas porque o seu pai foi o segundo filho, Isaías nasceu da linhagem real, sendo príncipe em Judá. Escritores e historiadores fazem questão de chamar Isaías de profeta de sangue azul. Ele era da nobreza. Isaías era da nobreza de Judá. Quando leio a Bíblia Sagrada, no capítulo 8 do mesmo livro que nós fizemos a leitura, e o versículo de número 3, eu descubro que Isaías era um homem casado. A Bíblia relata que o nome da sua esposa era Profetisa. E quanto ao nome da esposa do profeta, há questões teológicas, históricas, que há debatida e que é debatida em seminário teológico. Uns dizem que a esposa de Isaías
Isaías recebeu este nome porque era esposa de um profeta. Mas segundo a própria história, a mulher de Isaías também profetizava na época. Então ela recebeu o nome de profetisa porque também profetizava. Era uma mulher tão importante que está em um grupo seleto de mulheres da Bíblia, de toda a Bíblia Sagrada. Apenas 4 mulheres receberam esta nomenclatura: Débora, a mulher de Lapidote; Uda, a profetisa que profetizou na época que o povo de Israel estava voltando do cativeiro; e também Ana, aquela profetisa viúva que quando Jesus foi apresentado no templo, ela ainda servia ao Senhor com quase 80 anos de idade. Então a esposa do profeta está catalogada, está inserida em um grupo seleto de mulheres que receberam esta nomenclatura. Isaías, segundo a Bíblia, era pai de 2 filhos. O primeiro filho era Seá-Jazube. O nome do segundo filho deste profeta era Maé-Salal-Haiz-Baz. O significado do nome do primeiro era só os remanescentes voltarão. O significado do nome do segundo era despojo rápido. Deus mandou Isaías colocar estes nomes porque Deus estava através dos filhos de Isaías trazendo uma profecia tanto para o reino da Síria como também para o reino de Israel. Dizem que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, porque a Bíblia contém 66 livros. Consequentemente, o livro de Isaías contém 66 capítulos. Este livro contém 1286 versículos. Mas assim como a Bíblia divide-se em 2 partes, sendo a primeira parte Antigo Testamento e a última parte o Novo Testamento. Dizem que o livro de Isaías também divide-se em 2 partes. Se você ler os primeiros capítulos de Isaías até o capítulo 39, na sua maioria do seu conteúdo fala da justiça, da vingança e do castigo de Deus. Mas os últimos 27 capítulos de Isaías falam acerca do ministério de Cristo milenar que vai acontecer na terra. Então, o livro de Isaías, assim como a Bíblia, divide-se em 2 partes também. O profeta Isaías também é considerado um profeta diferenciado. Quando nós vamos estudar acerca dos profetas biográficos. E o que é profeta biográfico? Profeta biográfico é aquele profeta que profetizou e escreveu também o conteúdo da sua profecia. Isaías era biográfico porque ele profetizou e também escreveu. Eu poderia também citar nesta noite exemplos de profetas não biográficos. Por exemplo, o profeta Elias, ele profetizou, mas não escreveu o conteúdo da sua profecia. O profeta Eliseu, ele também profetizou e não escreveu o conteúdo da
da sua profecia. Então estes profetas são chamados de profetas não biográficos, mas profeta biográfico são aqueles que profetizaram e também escreveram o conteúdo da sua mensagem. Mas eu poderia citar aqui alguns profetas fazendo comparação ao profeta Isaías. Isaías é um profeta diferenciado, e eu vou dizer por quê. Quando nós estudamos acerca do profeta Jeremias, Jeremias na Bíblia é chamado de profeta chorão ou profeta das lágrimas. Foi ele quem escreveu o livro das Lamentações. São 5 capítulos de choro pela desgraça que Jerusalém estava vivendo. Quando nós estudamos acerca do profeta Daniel, Daniel na Bíblia é chamado de profeta dos sonhos, porque Deus deu a ele revelação de sonhos. Então quando se fala do profeta Daniel, logo a gente entende que ele está relacionado ao Espírito excelente, ao profeta dos sonhos. A Bíblia mostra que o profeta Ezequiel também na Bíblia é chamado de profeta que também recebeu visões, ou profeta das visões. Se você ler os capítulos do livro do profeta Ezequiel, você vai ver que desde o primeiro capítulo ele tem visões da parte de Deus. Então o profeta Ezequiel é chamado de profeta das visões. Já quando nós estudamos acerca do profeta Isaías, eu percebo uma diferença muito grande, porque isso os teólogos, os estudantes da Bíblia, o chama de profeta messiânico. E quando estudamos acerca do profeta messiânico, a gente entende que Isaías recebeu esta nomenclatura porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca do advento do Messias. Foi Isaías quem profetizou dizendo: e eis que uma virgem conceberá e dará uma luz, ou dará a luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Foi Isaías quem profetizou dizendo: e eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Foi Isaías quem profetizou no capítulo de número, meus irmãos, 53 do seu livro, acerca do sofrimento, do suplício do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que disse, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desejado, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E ele continua dizendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputamos
reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi Isaías quem profetizou acerca destes acontecimentos que aconteceriam com o advento de Jesus. Mas quando nós estudamos a Bíblia, meus irmãos, antes do capítulo 6, a vida do profeta era uma vida. Depois do capítulo 6, a sua vida foi completamente mudada. Há teólogo que defende que o capítulo 6 de Isaías, na verdade, é o capítulo 1. Há teólogo que defende que o livro do profeta Isaías não foi escrito cronologicamente correta, porque defendem que Isaías, na verdade, ele passou a ser profeta depois do capítulo 6, mas tem teólogos que defendem que Isaías, no capítulo 6, na verdade, ele teve um encontro que mudou a sua história com o Senhor. Dizem que Isaías, antes do capítulo 6, ele já profetizava, ele já falava como profeta, ele já tinha credencial de profeta, ele já mostrava que tinha unção de profeta. Porém, o capítulo 6 foi um divisor de água na sua vida. Se você ler Bíblia, vai perceber que antes do capítulo 6, Isaías não tem uma só profecia que pregue acerca do advento do Messias. Mas depois do capítulo 6, a sua vida foi transformada de forma perene. A partir do capítulo 6, a vida deste profeta nunca mais foi a mesma. Antes do capítulo 6, seu ministério era turvo, era raso e cheio de barreiras. Enquanto o profeta não tinha tido este encontro com o Senhor, a sua vida era uma vida normal, corriqueira. Por isso que no capítulo 6, ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, deixa eu usar meu hebraico aqui, dizendo: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Melohot Hared Kavod. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente vai analisar o cenário do que aconteceu com o profeta, a gente percebe que ele estava vivenciando um ano terrível da sua história, porque ele era estadista, ele era pastor da cúpula do reino de Judá, ele era primo do rei Uzias, e Uzias tinha acabado de morrer. O texto deixa muito claro: o seu primo estava morto, o trono estava desocupado, o povo estava de luto, todo o Judá estava sofrendo, e Isaías decidiu ir para a casa do Senhor. E ele, quando veio para a casa de Deus, ele teve a sua vida totalmente mudada. Olha para cá, por favor. Enquanto Isaías estava na sua casa com lamúria, sofrendo pelo luto que a família estava vivendo, a
a sua vida estava na mesma. Tem pessoas que é assim, tem a síndrome do sofrimento. Ele, quando está passando pelo vale, fica enclausurado dentro de si mesmo. Pessoas que desenvolvem a ansiedade, quadro depressivo, vivem oprimidos porque deixaram de confiar inteiramente no Senhor. Tem pessoas que quando tudo vai mal, ele fica na encruzilhada da vida, deixa de confiar tremendamente e poderosamente no Senhor. Tem pessoas na Bíblia que viveram esta situação porque não fizeram como fez o profeta Isaías. Ele foi para a casa do Senhor e ele viu coisas maravilhosas, mas infelizmente estamos vivendo uma época em que as pessoas estão tendo a síndrome da mulher de Ló. A mulher de Ló, meus irmãos, ela gostava da vida que tinha em Sodoma e Gomorra, e quando Deus mandou anjos para tirar a família de Ló daquela situação, a Bíblia diz que a esposa de Ló olhou para trás porque tinha saudade de Sodoma e de Gomorra. Olha para cá, Deus não nos chamou para estarmos olhando para trás. A Bíblia relata que a mulher de Ló, ao invés de escapar pela sua vida, ela olhou para trás e foi feita uma estátua de sal e não conseguiu receber o livramento de Deus. A Bíblia diz que a mulher encurvada estava no templo há 18 anos e estava escravizada. Ela vivia com a vida totalmente dessenhorada, mesmo na casa do Senhor. Quem está encurvado não consegue olhar para cima. Quem está encurvado não consegue olhar para o Senhor. Quem está encurvado não consegue olhar para o céu. E tem aquelas ainda que tem a síndrome de Eva. Eva deixou de olhar para o Senhor para olhar para a serpente. E olha para cá, a desgraça aconteceu. A serpente enganou a Eva. Eva também fez Adão participar e perderam a comunhão, perderam a provisão, perderam a presença de Deus, porque ao invés de olhar para o Senhor, foram fazer amizade com a serpente. Cuidado com a serpente. A serpente é perigosa. A serpente, meus irmãos, ela pode te enganar, ela pode te matar, mas Jesus nos trouxe aqui nesta noite para te dizer: quando estiveres com dúvidas, quando estiveres no vale, olha para o Senhor, porque Deus é Deus de livramento. Não tenha a síndrome do porco. Tem crente que tem síndrome do porco. Quando está com problema, está com vontade de voltar para a lama. Você não pode ter a síndrome do urubu. Urubu gosta de carniça. Você não pode ter a síndrome do avestruz. A avestruz gosta de colocar a cabeça debaixo da terra. Mas Deus está dizendo para você: está passando pelo vale, a noite está escura, o problema bateu na tua porta, tem a síndrome da águia de Deus. Olha para cima, olha para o céu, porque Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Assim te diz o Senhor: olha para quem pode te socorrer, olha para o que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra para modificar a tua história. O Deus dessa igreja, pastor, ele não depende da cronologia humana. Quando ele quer mudar, ele muda até em 24 horas. Lembra do profeta Eliseu, que disse para o capitão do exército de Israel: amanhã, por essas horas, o Senhor vai mudar a história de Israel.
Israel. Mas o homem olhava com os olhos carnais e não tinha fé num Deus todo-poderoso, e disse ainda que Deus abrir janela do céu, isso não vai acontecer. O profeta disse para ele: tu vai ver, mas tu não vais experimentar. Deus usou 4 leprosos no outro dia para fazer a sua vontade. Você crê em palavra profética? Eu vou profetizar. O Deus todo-poderoso te trouxe aqui nesta noite e manda dizer para você: confia, porque vai ter provisão da parte de Deus. Confia, porque o Espírito Santo de Deus vai entrar com providência por esses dias e vai te dar a bênção desejada. Oh glória, oh glória. Faça como o salmista, que disse assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Oh glória. Exatamente no ano da morte do rei Uzias, Isaías, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com perda, ele foi para o templo adorar. Isaías não viu ao Senhor no palácio, Isaías viu o Senhor no templo, mas a revelação não veio no campo de batalha, mas no lugar da adoração. Olha para cá, quando você vem para o templo, mistérios acontecem. Eu percebo na Bíblia que tiveram pessoas que tiveram a sua vida mudada depois que veio para o templo e tiveram um encontro com o Senhor. Quem não lembra de Samuel, o filho de Ana? A Bíblia diz que a lâmpada da casa do Senhor estava se apagando. O sumo sacerdote Eli estava com os olhos escurecidos. A Bíblia diz que Ofni e Finéias eram pecadores diante de Deus, mas antes que a lâmpada da casa de Deus se apagasse, a Bíblia diz que a voz do céu bradou dizendo: Samuel, Samuel. Você sabia que na casa do Senhor ele chama pelo teu nome? Você sabia que na casa do Senhor ele muda a história da tua vida? Você sabia que antes que a lâmpada se apague, Deus está falando com sua igreja? A partir desta noite eu conheço-te pelo teu nome, tu és meu. Levanta a mão que eu vou profetizar. A DGR pertence ao Senhor. A DGR não é projeto do homem, é projeto de Deus. E Deus está falando nesta noite com homens e com mulheres. A lâmpada não pode se apagar, o fogo não pode se apagar. Oh glória, o Senhor está chamando pelo teu nome exatamente nesta noite e está te dizendo: eu quero fazer algo poderoso através da sua vida, através da tua história. O Senhor vai fazer o milagre acontecer. Eu vou profetizar. Levanta essa mão para receber. Oh glória. O inferno disse que a lâmpada iria se apagar. O diabo disse que a lâmpada não ia mais funcionar. Mas assim diz o Senhor: eu estou levantando pessoas cheias do azeite da minha presença e da minha graça, que vai continuar com a tocha levantada. A manifestação de Deus vai acontecer por esses dias. Só quem tem esta palavra, abra a boca, por favor. Você pode dizer para esta pessoa do teu lado aí, diga assim: Deus conta com você. Diga: a lâmpada não pode se apagar. Diga: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará pelo resplendor da sua presença.
presença, brasas de fogo se acendem. Deus não te chamou aqui nesta noite para ser Nadab e Abiú. Deus não te chamou para colocar fogo estranho. Deus te chamou para ser Gideão de Deus. Levanta a tocha, que o inimigo vai cair por terra. Levanta a tocha, que o tempo de restituição está vindo aí. Está sendo. Oh glória, você crê nesta palavra? Você crê que Deus está acendendo pavio que estava se apagando? Olha para essa pessoa do teu lado aí e diga assim: a lâmpada não vai se apagar. Diga: o pavio que fumega vai continuar fumegando. Diga: o pavio que foi aceso, Deus vai continuar aquecendo neste lugar. Olha para cá, por favor. O diabo não pode parar o que Deus levantou. Satanás não pode interferir naquilo que Deus estabeleceu. Olha para cá. Nabucodonosor pensou em acabar com os dois jovens e colocou os dois dentro da fornalha, dizendo: não vai adorar, eu vou mandar vocês entrarem dentro desta fornalha. Mas fogo não queima fogo, e quem tem promessa, o quarto homem está passeando com ele na sua fornalha. Eu profetizo em nome de Jesus, pastor, que a presença está aqui. A presença não saiu daqui. A graça de Deus permanece aqui. Quem acendeu o candeeiro da graça foi Deus. E estou profetizando no nome de Jesus que há de acontecer um tempo de restituição, um tempo de resgate da graça, da unção e do poder de Deus aqui nesse lugar. Glória, oh glória. Foi no templo que Deus apareceu para Samuel e chamou ele pelo seu nome. Mas foi no templo também que Deus curou o coração de um homem. A Bíblia diz que Zacarias, que era casado com Isabel, ele era sacerdote, estava servindo na casa de Deus, mas a sua esposa era estéril. E quem conhece de cultura bíblica sabe que nesta época aqui, a mulher que não desse filhos era chamada de amaldiçoada. Imaginou um homem que está no templo oferecendo sacrifício em favor do povo, mas na sua casa a esterilidade, na sua casa nada floresce, na sua casa a prova acontecendo. Olha para cá, por favor. Já estava velho, avançado em idade, quem sabe depressivo. Todo mundo falava do sacerdote Zacarias. A mulher velha, ele em uma situação que não podia ter filhos, mas Deus estava vendo, Deus estava contemplando. Deus sabe da tua história, Deus conhece a tua vida, Deus sabe o que você tem passado. Você tem plantado e não tem colhido, você tem buscado e não tem achado, você tem pedido e não tem sido atendido pelo Senhor. Mas enquanto Zacarias estava no templo, pastor, servindo a Deus, Deus mandou o anjo Gabriel dizer para ele: Zacarias, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e vim para te dizer: tua mulher vai engravidar. Olha para cá, por favor. A tua oração foi ouvida, o milagre vai acontecer. Tem crente que crê ainda em milagre de Deus? Vai, eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida agora. Vai florescer, oh glória, vai florescer. Te prepara, porque tem crente que vai começar a colher os frutos daquilo que você plantou no passado. Deus vai tirar a tua vergonha, Deus vai tirar o teu opróbrio, o Senhor vai calar a boca do falador. Deus está abrindo as comportas dos céus nesta noite para te dizer: a tua oração foi ouvida, o milagre vai
mão deste crente e faz ele acordar. Diga: é Jesus que está falando. Diga: desperta, aquece teu coração, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Deus vai fazer, o milagre vai acontecer. O céu vai visitar tua casa, o céu vai visitar tua família, o céu vai visitar a tua parentela. Te prepara, porque ao invés de choro vai ter alegria, ao invés de depressão o Senhor está te dando prazer, graça. Glória, glória, oh glória. É na casa do Senhor que Deus cura a depressão. Na casa do Senhor Deus manifesta a sua graça. Quem não lembra, pastor Diana, esposa de Eucana, mulher que amava seu esposo e o esposo amava ela, porém Deus resolveu fechar a madre de Ana. A Bíblia diz que Ana não conseguia engravidar e Penina conseguia sim. Diz a Bíblia Sagrada que Penina a irritava, acusava Ana e dizia: teu esposo te ama, mas você é estéril. Deus não te ama, você nasceu estéril e nunca vai engravidar. A Bíblia diz que Ana só chorava, não comia e nem bebia. Enquanto ela foi buscar o seu esposo chorando, o esposo não podia fazer nada e disse: Ana, acaso meu amor para ti não é melhor do que 10 filhos? Mas Ana tinha um sonho e diz a Bíblia Sagrada que ela foi buscar a Deus num templo, lá no tabernáculo, entrou no átrio exterior. Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli entrou no templo e disse: mulher, até quando tu estarás embriagada? Ela disse: não, meu Senhor, não me tenha como mulher embriagada. Eu não sou filha de Belial. Eu estou derramando as minhas lágrimas, a minha alma diante do Senhor. Eu estou atribulada, eu quero um milagre da parte de Deus. O profeta sacerdote disse para ela: ó mulher, vá em paz e que o Deus de Israel escute a tua petição. A Bíblia diz que quando ela levantou-se, já não chorava e não vivia mais sem comer, se alimentou. E a Bíblia Sagrada diz que Deus lembrou-se de Ana. Olha para cá, você sabia que a Bíblia fala de um memorial? Sabe o que é memorial na Bíblia? Era um calendário com datas comemorativas. O memorial que existia na Bíblia era o tempo de resolver alguma questão. O memorial era uma data de celebração. Você sabia que Deus tem um memorial diante dele e que neste memorial tem o nosso nome, que neste memorial tem a minha história, tem a data da nossa vitória. Deus te trouxe aqui para te dizer: oh, teu nome está escrito na palma da minha mão. O meu memorial tem o teu nome escrito. Deus já tem a data, Deus já tem a hora, Deus já tem o mês, Deus já tem o ano que vai mudar teu cativeiro, que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Eu vim aqui como boca de Deus para te dizer: a depressão não será tua companheira, a síndrome do pânico não será a tua parceira. O Senhor vai preencher esse espaço que está no teu coração. Deus vai te dar alegria para cantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu para baixo vai te ver para cima. Quem te viu perdendo vai te ver de passe da vitória. Levanta a mão que eu vou profetizar. Vai, o Deus Todo-Poderoso te trouxe aqui nesta noite para fazer algo novo na tua vida. A partir deste momento, Deus está
Jesus, a tristeza já está caindo por terra nesta noite. Eu declaro no nome de Jesus que o problema que estava acumulado já está caindo por terra nesta noite. O céu está descendo sobre a tua cabeça agora. Só depende de você. Vai ficar calado ou vai crer na palavra de Deus? Vai ficar incrédulo ou vai acreditar naquilo que Deus está dizendo para você hoje? O arco do forte vai ser quebrado. Deus está dizendo para você: o poder é meu. Eu tenho poder para descer a sepultura e tornar a subir dela. Eu tenho poder para tirar do lago, do lachaco de lodo e colocar na cadeira de príncipe. Eu tenho poder para mudar a tua história, para fazer uma coisa nova. Se você crê nesta palavra, abre essa boca para adorar. A casa de Deus é lugar de transformação também. Quem não lembra, pastor, do rei Ezequias? A Bíblia diz que o rei Ezequias foi visitado pelo profeta Isaías. O profeta disse para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O profeta, quando recebeu a mensagem, ele foi para o templo, colocou a cara na parede e começou a chorar e a orar. Enquanto ele chorava e orava, Deus mudou o decreto na boca do profeta e disse: volta lá, diz a ele que não vai morrer, diz a ele que não vai ter luto, diz a ele que não vai ter morte, diga a ele que eu estou revogando a sentença. Deus está revogando a sentença. Você pode dizer para esta pessoa: diga, Deus está revogando o decreto, diga, Deus está revogando a sentença. O martelo está sendo batido nesta noite, não vai ter morte. Jesus está visitando hoje a tua casa e está te dizendo: por causa da tua fé, por causa da tua oração, por causa do teu clamor, Deus está mudando sentença. Deus está entrando com providência aqui nesta hora e está te dizendo: a minha graça está descendo neste lugar. Você sabia que o mesmo Deus que está na casa, ele está se revelando também, pastor, como oleiro? Quando você lê a Bíblia Sagrada, você entende também que a Bíblia mostra que Deus, ele é o oleiro. Porque Deus é o oleiro, a Bíblia diz que ele mandou o profeta descer até a casa do oleiro para ouvir a sua palavra. Quando o profeta desce até a casa do oleiro, ele percebeu que a casa do oleiro também é um templo, porque percebeu que o oleiro estava com o vaso na mão e o vaso quebrou-se na mão do oleiro, e o oleiro não jogou o caco fora, não jogou os pedaços fora, mas disse: oh glória, pegou os cacos e começou a fazer um vaso novo. Você sabia que na casa de Deus também há transformação, que o oleiro pega vaso quebrado e faz um vaso novo? Você sabia que a casa de Deus é lugar de transformação? Aqui ele queima teus lábios, aqui ele abre a tua visão, aqui ele mostra que o Deus da terra é morto, que o rei da terra está morto, que o rei da terra não tem poder. Na casa de Deus, Isaías percebeu que o trono da terra estava desocupado, mas que o trono do céu está ocupado, que o rei da terra morre, mas que o rei do céu está vivo para todo sempre. Eu profetizo no nome de Jesus que o céu está se abrindo sobre a tua cabeça nesta noite. O Deus Todo-Poderoso está dizendo para você: recebe brasa, sinta a minha presença, sinta o meu poder, sinta o meu fogo. A presença de Deus está aqui. Glória a Deus.